exceção à regra. A transferência, como eu já disse, ela só é válida se houver anuência do empregado. Muito bem. Agora, não estão inseridos neste capítulo da transferência aqueles empregados que ocupam cargo de confiança ou se no próprio contrato de trabalho se houver uma cláusula explícita e implícita no contrato de trabalho, dizendo que em caso de transferência por real necessidade, não haverá pagamento de qualquer tipo de adicional. Tá? Então, precisa ter muito cuidado se no contrato de trabalho vier essa cláusula. No caso da existência dessa cláusula, que seria uma cláusula puramente leonina, né? Não vai dar vantagem nenhuma ao empregado, ele só poderá ser transferido se houver algum tipo de vantagem. Normalmente, via de regra, as empresas, quando transferem um empregado para outra localidade, elas acabam dando aí uma contraprestação para ele, um aumento salarial ou até mesmo, muitas vezes, uma promoção. Tá? Muito bem. Agora, nós sabemos o quê? Que o salário ele é o quê? Ele é o sustento do empregado. E por ser o sustento do empregado, a legislação ela abarca o quê? O princípio da proteção tanto ao trabalhador como ao empregado, ok? Então veja só, na questão da proteção salarial, nós temos o princípio da irredutibilidade, o princípio da impenhorabilidade e o princípio da intangibilidade. Vamos ver direitinho como é que funciona cada um desses princípios. Irredutibilidade. É proibido toda e qualquer redução salarial, tá? Exceto se houver algum acordo coletivo de trabalho, exceto nos casos de acordo coletivo do trabalho. Então, a princípio, se não houver nenhum acordo coletivo de trabalho nesse sentido, a redução salarial ela fica terminantemente proibida. Impenhorabilidade. O salário, como ele é a garantia do sustento do trabalhador, a princípio ele é impenhorável, ou seja, ele não pode sofrer nenhum tipo de penhor, tá? Exceto nos casos do trabalhador ser devedor de pensão alimentícia. Então, pelas vias judiciais, se ele for um devedor de pensão alimentícia, que garante o sustento dos seus dependentes, a lei civil autoriza a penhora do salário, né, até o montante do valor da pensão. Isso era dado pelo artigo, pelo Código de Processo Civil anterior. Porém, em 2015, o Código de Processo Civil ele sofreu várias alterações. Então, hoje, através do artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil, é permitida a penhora do salário em até 30% de dívidas que o empregado estiver sendo executado judicialmente. Tá? Então, muito atenção aí, se você sofrer uma cobrança judicial, o seu salário poderá ser penhorado em até 30%. Haverá o bloqueio de até 30% do seu salário. Muito bem. Falando em salário ainda, nós vamos falar agora sobre a equiparação salarial. Tá? O que é uma equiparação salarial? A equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT, que com base no artigo 7º, inciso 30, em romano, da Constituição Federal, que diz exatamente o seguinte: terá direito à equiparação salarial, o mesmo salário,
entre um trabalhador e outro, desde que a função seja idêntica, tenha a mesma produtividade e a diferença na função entre o equiparando e o equiparado não seja superior a 2 anos. Então, por exemplo, se o teu colega de trabalho, se tem a mesma função que você, faz a mesma coisa, só que ele está nessa função há mais de 2 anos que você, então não cabe aí equiparação salarial, ok? E houve uma modificação, uma alteração dada pela Lei 13.467 de 2017, que é exatamente a reforma trabalhista, que ela ainda acrescentou o seguinte: para ter direito à equiparação salarial, além desses itens anteriores, função idêntica, igual produtividade, diferença na função não superior a 2 anos, o trabalhador deverá trabalhar para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, há pelo menos 4 anos. Tá? É a alteração feita pela reforma trabalhista. Isso porque gerava muitas dúvidas. Por exemplo, você tinha lá um colega de trabalho que atendia todas essas características, só que ele estava trabalhando numa outra filial, num outro estabelecimento do mesmo empregador. Então aí ele pleiteava para equiparação. Agora, com a reforma trabalhista, não mais. Tá? O local deve ser o mesmo local. Ok? E para a gente finalizar essa parte de salário, é importante também eu salientar a seguinte questão. Já também, né, abrangendo o contrato de trabalho e salário. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O que é a suspensão? Suspensão é a paralisação temporária do trabalho, aonde o trabalhador não recebe os salários do empregador. Por exemplo, se ele ficar afastado pelo INSS há mais de 15 dias, ele vai sair da folha de pagamento. Tá? Então, o seu contrato de trabalho estará suspenso. A interrupção, ela é parecida. A interrupção, embora não haja o trabalho, mas o empregado continua a receber os salários pelo empregador, que são no caso das ausências legais, por exemplo, casamento, férias, doação de sangue, né, faltas abonadas. Né? Então, nesse caso, há uma interrupção do contrato e o trabalhador continua recebendo por salários. Ok? Pessoal, eu recomendo que vocês deem uma lida no nosso material teórico, que já está no Que Mágico, e aprecie aí com um pouquinho através da nossa videoaula para o melhor entendimento. Obrigado por enquanto e até uma próxima oportunidade. Até mais.